O exemplo 8.7, então, do livro do Fox, ele vai ser útil para a gente determinar Q, ou a vazão, quando o meu ΔP, quando eu tenho o meu ΔP, meu L e o meu D no meu problema. Tá? Então, o exemplo 8.7, eu escolho o argumento proveniente de uma torre de água com vazão em volume desconhecida. Então, um sistema de proteção contra incêndio é suprido por um tubo vertical de 24,4 metros de altura a partir de uma torre de água. O tubo mais longo do sistema tem 182,9 metros e é feito de ferro fundido com cerca de 20 anos de uso. O tubo contém uma válvula de gaveta. Outras pedras menores podem ser desprezadas. O diâmetro do tubo é 101,6 milímetros e aí ele pede para determinar a vazão máxima em galões por minuto de água através desse tubo. Então, aqui vamos ver quais que são as informações mais importantes. A gente tem aqui uma altura de 24 metros. O comprimento desse tubo aqui é de 182,9 metros. Aí aqui tem uma válvula tipo gaveta, tá? Então, válvula tipo gaveta é perdas menores, tá? Enquanto que ao longo dessa distância aqui, nós vamos ter então perdas maiores, perdas devido ao atrito. Então, as outras perdas menores, elas podem ser desprezadas nesse problema. Ele fala isso no enunciado para a gente, tá? Ele também tem aqui a informação do diâmetro da tubulação, tá? E aí aqui a gente vai determinar, então, fazer o máximo em galões por minuto. Vamos primeiro determinar em metros cúbicos por segundo, depois a gente transforma para galões por minuto. Como que nós vamos resolver esse problema, então? Então, nós vamos utilizar a nossa equação de conservação de energia, tá? Aí, então, nós temos aqui no ponto 1, que é na superfície, e o ponto 2, que é na saída, então, dessa válvula, tá? E aí, qual que é a minha pressão aqui nesse ponto da superfície? No meu P1. Vai ser a pressão atmosférica, né? Porque eu não tenho nenhuma camada aqui de pressão, não tenho mais camadas nesse ponto aqui, nessa altura aqui, tá? Então, aqui eu tenho apenas a minha pressão atmosférica. E nesse ponto aqui, ele vai sair, então, da válvula, né? E vai estar também aberto à atmosfera. Então, eu também vou ter pressão atmosférica aqui nesse meu P2. Com isso, então, eu vou eliminar aqui P1 menos P2. Eles vão ser iguais, tá? Esses dois termos aqui eu vou eliminar porque, como eles são iguais, vai ser apenas a pressão atmosférica, tá? Qual que é a minha velocidade nesse ponto V1? A velocidade nesse ponto P1 aqui, ela é muito pequena, né? Porque ele praticamente não se move. A velocidade aqui, essa caixa d'água é uma caixa d'água grande, então a velocidade mesmo está sendo transferida para a saída do tubo. Então, esse termo aqui de P1 também vai ser eliminado. E aqui eu tenho o meu coeficiente de perdas maiores e meu coeficiente de perdas menores, que é informado para a gente que vai ser utilizado apenas o da válvula gaveta. Então, eu tenho que buscar na tabela os valores, então, para minha válvula gaveta. E aí eu posso reescrever esse problema, então. Vou reescrever essa equação aqui apenas com esses termos, né? Então, eu vou ficar com G, que multiplica Z1 menos meu Z2, mais aqui meu alfa 2, C2 médio sobre 2. Isso aqui vai ser igual a quem? Vai ser igual às minhas perdas menores e minhas perdas maiores. Vamos escrever as perdas menores em função de F já.
Tá? Então, eu vou ficar com F multiplicados por L sobre D mais o meu comprimento equivalente, lembra? A gente tinha falado antes. Substituindo aqui K por comprimento equivalente vezes F, tá? É uma outra forma de escrever as perdas menores. Vezes Q vezes minha velocidade média ao quadrado, divididos por 2, que está presente em ambos os lados da equação. E aí, olha que interessante, aqui eu também tenho velocidade média ao quadrado sobre 2. Então, o que nós podemos fazer? Vamos passar essa expressão aqui para cá também, tá? E reescrever ela em termos dessa expressão aqui também. E aí eu posso reescrever essa expressão aqui, eu vou ficar com G, Z1 menos Z2 mais igual a F, que multiplica L sobre D, mais LE sobre D, V ao quadrado sobre 2, divididos por 2. Aí aqui, menos alfa 2, V2 ao quadrado sobre 2, tá? E aí a gente tem que pensar agora, quem que é o meu alfa 2 e quem que é o meu L2 LE sobre D, tá? E aí esse valor aqui é tabelado, tá? Então, se a gente olhar na tabela 8.4 do livro do Fox, tá? Vou botar aqui a tabela 8.4. Esse meu valor aqui, ele vai ser igual a 8. Então, meu LE sobre D, para válvulas do tipo gaveta, vai ser igual a 8, tá? E o meu alfa 2, a gente viu que ele pode ser aproximadamente menos 1, tá? E aí, então, reescrevendo essa expressão aqui, eu vou ficar com G de Z1 menos Z2, vai ser igual a V2 médio ao quadrado sobre 2. E aí isso daqui vai estar multiplicado, então, por um fator F, que é a função de L sobre D, mais 8 menos 1. E aí agora o que a gente vai fazer? A gente precisa descobrir, né? Para descobrir aqui a vazão, a gente vai precisar então da velocidade, tá? Vazão, tá? Vezes a área. A área a gente conhece, tá? Vai ser π d ao quadrado sobre 4. E aí o que a gente precisa determinar então é a vazão nesse ponto 2, né? É isso daqui, a vazão média que a gente precisa calcular, tá? E aí aqui o G a gente tem as elevações, aqui o Z1 menos Z2 é igual a 24, tá? Vamos substituir aqui, isso aqui vai ser igual a 24,4. Aí o F a gente não tem certeza ainda. O L é o comprimento do tubo, tá? Que é dado aqui no problema. O diâmetro a gente tem também, ele é dado no problema, de 101,6 milímetros. E é tudo que falta a gente descobrir. Então agora a gente precisa descobrir quem que é o meu F. Mas tem um problema, a gente não sabe, tá? Qual que é o meu número de Reynolds. Se a gente não sabe o meu número de Reynolds,
como que a gente vai descobrir o F? Nós vamos fazer uma estimativa inicial, tá? Nós vamos estimar que ele é completamente turbulento. Tá? Vamos estimar que esse é um F completamente turbulento, e aí depois a gente vai calcular a velocidade. Se ele não for completamente turbulento, aí a gente vai voltar e recalcular, então, essa velocidade, esse número de Reynolds. Tá? E aí agora, se a gente considerar que ele é um escoamento turbulento, a gente precisa determinar, então, quem que é o meu epsilon sobre d, tá? E aí, a gente tem ali na tabela 8.1, a gente vai obter que o Ezinho aquele, para o ferro fundido, tá? Ele é 0,26 milímetros, tá? E aí, como ele é um material velho, tá? Então a gente vai duplicar por causa para levar em consideração a idade do tubo, tá? Então a gente vai considerar que o meu Ezinho, tá? Ele vai ser então 0,52 milímetros. E aí então 0,52 milímetros divididos por D. E aí se a gente considerar então que eu tenho um número de Reynolds, por exemplo, tá? Vamos assumir um número de Reynolds que seja aproximadamente 10⁸, como aproximação inicial, a gente vai obter, então, olhando o diagrama de Moody, um F de aproximadamente 0,03. E aí a gente vai ver, né? Vamos calcular, então, com esses valores e vamos obter a nossa velocidade. Então, o meu V2 médio, ele vai ficar igual. Eu vou substituir todos esses valores, tá? Ele vai ficar, então, 2G. Aí aqui eu já substituí aqui o Z2 menos Z1 por H, que é o valor esse que é dado aqui. F, L sobre D, mais 8, mais 1. Tá? Isso aqui, simplesmente dessa equação aqui, passei para cá. Tá? E aí, se eu substituir, então, esses valores, eu vou obter uma velocidade de 2,77 metros por segundo. E agora, então, vamos ver como é que fica o nosso Reynolds para esses valores, tá? O Reynolds vai ficar, então, meu ρ V médio vezes D sobre mu, tá? E aí, quando eu substituir, então, para esses valores, eu vou obter um Reynolds de 2,50 vezes 10 na 5, tá? Que é um valor já bem abaixo do Reynolds de até 10 na 8 que a gente tinha assumido. E aí, o que eu vou fazer? Como meu Reynolds está mais embaixo, tá? Eu vou recalcular, então, o meu fator de F em função desse novo valor de Reynolds. Tá? E aí eu vou recalcular esse valor, ele vai ser, então, de aproximadamente 0,03. 0,308. E aí eu vou utilizar esse fator aqui para colocar ele de novo nessa equação aqui. Tá? Vou utilizar esse fator aqui e vou colocar ele de volta nessa equação aqui. E aí, quando eu fizer isso, eu vou obter uma velocidade 2 de
aproximadamente 2,73 metros por segundo, tá? Então, considerando um chute inicial para um valor de Reynolds, tá? A gente encontrou então esse F, e aí a gente recalculou calculou a velocidade e tinha 2,77. A gente recalculou o valor de Reynolds, calculamos um novo F, e aí aqui a gente então vai encontrar um novo valor de velocidade. E aí, assim eu vou fazendo, até que o meu erro seja muito pequeno. E aí, se eu já tiver relativamente satisfeito, tá? Com esse valor de 2,73, tá? Depois de calcular várias vezes, eu vou ver que cada vez eu vou me aproximando mais de um valor único, tá? Toda vez que eu for refazendo esse cálculo. E o meu erro vai cada vez diminuindo mais. Então, vamos supor que eu estou satisfeito já com esse valor aqui de 2,73. Então, eu vou dizer que meu Q vai ser igual a V2 médio vezes a área, tá? Que vai ser igual, então, a V2 médio vezes π d ao quadrado sobre 4. E aí, substituindo os valores, então, eu vou obter que meu Q vai ser igual a 0,022 metros cúbicos por segundo. Que era o que a gente queria encontrar, né? Aí, claro, eu vou deixar para vocês fazerem, tá? Essa transformação, e aí eu quero que vocês calculem depois quanto que vai ser em galões por minuto.